Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais uma série no YouTube e essa série eu vou gravar exclusivamente a bordo. E o nome dessa série se chama Bem-vindo ao Camarote, ou No Camarote para os mais íntimos, né? Essa série é uma série patrocinada pela Offshore Teamwear, a primeira marca e a primeira grife offshore do Brasil. E hoje eu estou recebendo nada mais, nada menos que o fundador dessa marca, Isaac. Fala, Obrigadão, Matheus. meu irmão, por estar Show. cedendo do seu tempo. O pessoal está no horário de descanso, eu também estou no meu horário de descanso. Mas a gente é movido por propósito. É verdade. E o Isaac, quando eu falei com o Isaac desse projeto, ele abraçou logo de cara. E para vocês vai ser muito importante porque vocês vão conhecer um pouco da nossa realidade de bordo de um jeito um pouco diferente, até que a gente fala no podcast, que aqui vai ser de uma maneira mais rápida e ao mesmo tempo com muito conteúdo. Antes de a gente entrar no nosso assunto principal, claro, né? Vamos lá, roda a vinheta, editor. Seja então bem-vindo ao Camarote. Se você está vendo esse vídeo ainda, vamos lá, ó, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, porque além disso tem muitos outros conteúdos, tem podcast, tem vídeo de dica, para quem está procurando primeiro embarque, tem uma playlist só disso, e na descrição do vídeo eu vou deixar todas as informações em relação ao Offshore Teamwear. Eu estou usando o casaco da Offshore Teamwear, Isaac está usando aqui a camisa que é praticamente aí é o carro-chefe, né, Isaac, da Offshore Teamwear. E para que vocês que desejam trabalhar embarcado já venham já começar a usar aí a marca, que é a grife número 1 aí do Brasil, aí, que inaugurou, né, pessoal, esse universo offshore. Sem mais delongas, Isaac, seja bem-vindo ao nosso, Obrigado, amigo. ao nosso camarote, que é o 409, é o mais badalado aqui do Paraty. Nosso, eu já tive no 408, aqui no 409. Aqui, pessoal, tá vindo um tufão aqui de aqui que tá bem gelado, então se você ver a gente dando a encolhida aqui é porque tá frio pra caramba. No dia que a gente tá gravando esse vídeo aqui choveu um pouco, mas o importante aqui é o conteúdo. Isaac, sem mais delongas, a sua marca hoje é como se fosse um manto, né, de quem trabalha embarcado, né? E vamos começar a história, então, de frente para trás. Depois eu volto, a gente vai fazer umas viagens no tempo aí e vai ser interessante até pra galera. Como que surgiu a Offshore Teamwear, cara? Offshore Teamwear começou em 2016. Eu sempre trabalhei com vendas e tal, com a família. E tendo esse feedback da família, de trabalhar com malha, trabalhar com cortes e tal, eu comecei a pesquisar na internet um jeito que eu conseguisse fazer algo, mas que a minha esposa ficasse um pouco mais tranquila, porque eu tenho 2 filhas. Sim. Então tinha que ser um jeito que eu conseguisse coordenar. E imaginando o que eu poderia fazer, comecei a pesquisar na internet. E descobri que lá fora tinha um monte de marcas, um monte de empresas que já faziam, já trabalhavam nos Estados Unidos, Canadá, México, vários locais já existiam, Rússia, vários locais já existiam empresas que faziam temas offshore. Aí eu falei, gente, procurei no Brasil, não tinha. Eu falei, sou eu já estou aqui, eu vou ser o primeiro. E assim começou, basicamente, foi assim que começou. Foi a demanda, né? Eu falei, gente, tem um público aqui que não foi atendido. E quando você criou a Offshore Team, você então já trabalhava embarcado? Já trabalhava embarcado. E agora então vamos dar aquela volta agora lá no começo então. Como que o Isaac foi parar no offshore? Como é que é a carreira do Isaac assim, sem ser empreendedor, agora profissional? Como é que é? Eu sou químico, minha formação, eu sou químico, fiz farmácia, mas a minha carreira iniciou, se encaminhou pela química. Me formei em 96, né? Só fazer a conta aí. Só fazem 26 anos. E eu trabalhei com farmácia magistral, que é farmácia de manipulação, então eu fazia medicamentos, parte de dermatologia e tal. Fiquei muitos anos nisso, coisa de uns 11 anos trabalhando com isso. E nesse interim eu conheci a parte industrial, que eu consegui um emprego na cervejaria na cidade onde eu moro, Petrópolis. E foi um aprendizado, né? Quando eu descobri essa área, eu imaginei, gente, tem muito mais coisas que um químico de fato pudesse fazer, de fato na
vamos dizer, na profissão, né, que podia fazer. Eu trabalhei lá durante uns 4 anos, mais ou menos. Aprendi muita coisa. E em 2007 para 2010 teve vários levantes de bolhas aí. E eu saí da empresa, né? Saí da empresa. E uma ex-estagiária minha, eu tava andando na rua e tal, ela perguntou: ah, você tá trabalhando na cervejaria? Aí não, eu saí de lá, tô procurando emprego. Aí ela disse: rapaz, eu recebi essa semana um e-mail. Só que essa menina, que era estagiária, ela era agora coordenadora do curso de Química onde eu estudei. Caraca! Anos passaram, e ela foi minha estagiária na farmácia. Olha só como são umas conexões. E assim, eu não só conheci ela na época, mas ela namorou e teve um relacionamento com amigos lá próximos há muitos anos. Então a gente manteve um contato próximo, vou dizer assim, por muito tempo. Ah, Isaac, tem um amigo que deixou aqui, só que os meninos aqui, como eles não têm experiência na indústria, para eles não adiantam, porque eles não vão conseguir nada, eles nem se formaram. Eu vou te passar um e-mail dele, e até hoje eu gravo o nome desse cara. E eu tava assim, nessa época, precisando trabalhar, esposa grávida e tal, aquela correria do dia a dia, precisando fazer a vida caminhar. Foi assim, falei, essa oportunidade. E eu não imaginava esse mundo, eu imaginava longe, né? Imaginava quem trabalhava embarcado tinha que ser concursado, aquelas coisas de quem nunca trabalha. Não, e um ponto interessante aqui, calma aí. Uma pessoa que você recepcionou no início de carreira, Sim. Você foi, mentorou ela, Sim. ela seguiu a vida dela, virou coordenadora. Essa pessoa te encontrou na rua, te mandou um e-mail e esse e-mail que mudou sua vida. Exatamente. Cara, agora vamos ser sinceros aqui, se você fosse, vamos lá, não vou xingar, mas um Zé Ruela com ela no começo da sua jornada, talvez eu não estaria conversando com você aqui. Absolutamente. Eu vou te falar, essa experiência de encontrar pessoas do passado, que você abriu pontes, você abriu oportunidades, aconteceu de fato, pelo menos mais 2 vezes. Cara, bota a terceira aí, vou te falar qual. Qual? Eu. Você. Mas eu vou contar essa depois, galera. Deixa eu dizer que seguir. Então, aí, nisso que aconteceu, eu mandei e-mail e não conheci esse mundo e fui chamado. Demorou, né? Eu tava procurando emprego, mas fui chamado. Qual foi a primeira empresa que você embarcou? SGS. SGS? SGS. Que era assim, a maioria dos químicos entrava por essas empresas, pela SGS ou pela Falcon Bauer. E, rapaz, naquela época eu falei, gente, como é que vai ser isso? É um mundo novo. E eu nunca tinha saído do meu mundo ali, né? Eu sou mineiro, mas eu fui para Petrópolis. E, bem dizer, eu tava com a minha vida ali, né? Então eu tava procurando emprego ali. Falei, como é que é sair da cidade? Como é que é trabalhar fora da cidade? Quando eu cheguei em Macaé para fazer, o processo foi longo. Eu ainda tive que ir para Macaé, mas dessa primeira vez fui mais 2 vezes até assinar. Foi um processo longo de 30 pessoas. Descobri que tinha prova teórica. Eita. Descobri que tinha prova prática. Eu tive que ir na marca e lá fazer as análises. Deixa eu pegar um gancho nisso. O que você fazia lá, nas suas atividades ali de cervejaria, que você conseguiu trazer para offshore? Obviamente assim, o setor offshore tem análises muito peculiares, que basicamente só o mundo offshore e correlatos funcionam. Mas, por exemplo, titulação, padronização de soluções, é tudo uma atividade básica que os químicos fazem. Conhecimento de vidraria. Conhecimento de vidraria, a questão de estoque, validade, fazer pedidos, esse tipo de atividade. Basicamente assim, a gente tinha o reconhecimento mesmo de que tipo de químico usar. Obviamente tem químicos comuns lá, a gente fazia muita análise voltada à água em si da cerveja, porque a alma da cerveja é a qualidade da água, e Petrópolis tem um potencial, uma água de qualidade muito boa. Então, assim, a água era, vamos dizer, a rainha ali que dava mesmo, vamos dizer, o sucesso da cerveja seria a água. Então, eu trouxe parte disso, que era o básico, tanto que eu fui arguído, a pessoa que me arguiu, ela botou várias vidrarias de vários volumes, de várias utilidades, e me deu um procedimento. E ela não colocou as vidrarias só que eu usaria, ela pediu para eu montar minha bancada.
Então, desde o equipamento desligado, com a voltagem errada, com a voltagem invertida, para eu começar até a finalização, que era organização, bancada limpa, resultado, e como eu expressaria esse resultado. Tipo um relatório já. O relatório não foi tão demorado, mas ela é início, meio e fim. Ela prestou atenção quando eu fui ver a voltagem do equipamento. Porque isso, tá vendo? Isso é uma coisa básica. É básico. E muitas pessoas pulam a etapa do básico. E sempre já chega plugando a tomada e pum. O básico sempre vai te salvar. Volta ao básico de tudo na vida, né? Sim. Mas profissionalmente, voltando ao básico, você vai ter um recomeço de muitas coisas na sua vida. Eu falo que ninguém tropeça em pedra grande, todo mundo tropeça em pedra pequenininha. É verdade. E se você foca muito em coisas muito grandes, você esquece daquele basicão que vai te livrar das pedrinhas pequenas. E eu vou te falar, nesse processo de 30 pessoas, saíram 11. 11 já foram eliminadas logo de Não, saíram 11 bem-sucedidas. E assim, teve gente que nem começou a análise, nem fez a parte preliminar. Primeiro porque não escolheu as vidrarias que tinham que usar adequadamente. Então, basicamente, graduações, ela colocou, por exemplo, uma vidraria que era volumétrica, que é um volume só. Então você tem que... É um volume só, 500 ml, 10 ml. E ela botou vidrarias graduadas. E o procedimento dizia, basicamente, o que você ia usar. Ou seja, leitura, interpretação. Absolutamente. Eu vejo muitas pessoas errando nisso, sabia? Muitas pessoas, cara. É o básico, porém... Um parênteses aqui, né? A gente teve um processo seletivo aí da Fulgro, onde o pessoal do RH foi sensacional. Escreveu exatamente o que o candidato tinha que fazer. E numa conversa com o pessoal lá, eu descobri que 10% já foi eliminado logo de cara pelo simples fato de não ter cumprido aquilo que estava escrito. E para você ver, uma coisa que eu reparei nesse primeiro... Assim, que na realidade eu nunca tinha feito um processo seletivo grande. Né? Eu trabalhava numa cidade pequena que exigiu aquilo que a cidade precisa. Quando você vai para um universo onde você traz pessoas de vários locais, inclusive de estados, nesse dia, nessa época que eu fui fazer, chegou profissionais se gabando, por exemplo, que tinha graduações, vou dizer assim, mestrado, eu tenho engenharia em tal, e tipo assim, a prova era média 7. Eita. A prova era média 7 com relação a tudo relacionado a petróleo e análises do petróleo. Quando eu me deparei com aquilo, e eu não sabia, aliás, ninguém sabia que iria ter uma prova. Quando eu fui convidado para a entrevista, elas não falaram, teremos uma prova teórica, mas também não falaram da prática. Quando eu cheguei, falei, bom, então eu vou ter que usar o básico, as noções básicas. Saber calcular volume, velocidade. Basicamente, antes de ir, obviamente, eu fiz um dever de casa, que era entender aonde eu ia mexer. Esse é o suprassumo. Exatamente, é o dever de casa. Eu li e falei, bom, o que se faz nesse mundo do petróleo? Aí eu descobri que tinha os balões especiais, eu descobri que tinha reagentes especiais, e falei, gente... E isso foi o que elas pediram. Basicamente, tipo assim... Eu vou te falar, eu fiquei tão feliz que eu não quis saber que nota que eu tirei. Ela só falou, Isaac, você foi aprovado. O cara que tirou 10, e a pessoa que tirou 7, eu não quis saber. Entrou. Ela, eu tenho aqui, mas eu ainda não achei a sua prova. Eu falei, não precisa, eu tô aprovado, tá tudo certo. Se eu tô aprovado, tá ótimo. Tudo aprovado. Então, Matheus, isso me levou pro mundo offshore. Caramba. Isso me levou, quer dizer, toda essa bagagem de lá de trás, não adianta, assim, até a manipulação, farmácia magistral, apesar de não ter uma relação direta com o petróleo, eu falei assim, engraçado, esse ativo de um creme que eu uso é um ativo retirado de vamos dizer, de uma manufatura do petróleo. Caramba, o petróleo tem... tipo assim, hoje a dermatologia, ela está muito mais específica, né? Então, por exemplo, os cosméticos dos anos 60, 70, eles não tinham tanta especificidade como tem hoje. E muitos desses ativos que você vai fazer um creme, por exemplo, vai fazer um creme para os seus pés,
você não tem a mesma formulação de um creme que vai passar no rosto. Ah, entendi. Ah, não, o cliente tem uma pele oleosa, então não posso usar um creme com muito óleo, ou tem que usar um gel, entendeu? Então, assim, vários ativos, depois eu fui descobrir que tinha correlação com a indústria. Ou seja, você já estava meio que dentro do petróleo sem saber. Sem saber, sem saber. E sem onde saber. foi seu primeiro embarque? Qual unidade? Foi em Pampo. Eita, Pampa é a maior plataforma da verdade. bacia. É a maior plataforma fixa do mundo. Do mundo, né? Tem um quadro do Guinness lá. Tem quadro do Guinness lá? Do Guinness lá no hall, lá na recepção. Cara, já foi logo pra Pampa. Fui logo pra Pampa e assim... aí, como que foi? Como sozinho, tinha equipe, como que era? Tava eu e outra pessoa lá pra me recepcionar, né? Uhum. Mas eu nunca tinha viajado de helicóptero, eu tinha viajado de avião. Então, um amigo que estava do lado, primeira vez que você está viajando de helicóptero, eu disse, não, fica tranquilo. Eu realmente estava tranquilo. Foi uma experiência, assim, eu tenho aquela memória até hoje, inclusive eu guardo, vamos dizer assim, são as memórias que eu acho que os profissionais que cresceram e ainda vão crescer muito, eles não podem esquecer das raízes. Por exemplo, eu carrego a minha primeira passagem de Macaé, primeira passagem daquele exame na minha carteira até hoje. Sério, cara? Até hoje. Tá lá, de Macaé, eu falei assim, isso aqui é uma memória que eu quero levar para sempre, porque eu sabia que aquele mundo, eu vinha de um desemprego, se você pensar. Eu vinha do desemprego, eu vinha precisando trabalhar, minha filha ia nascer em fevereiro. Minha filha nasceu em fevereiro, dia 21, eu assinei contrato dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro, 21, sabe aquele... Eu consegui, só que não foi dentro de casa, não foi não fazendo nada, não foi só mandando currículos, porque no final das contas eu precisava colocar dinheiro, eu precisava colocar comida em casa. Sim. Né? Falei, é agora. Quando eu entrei, voltando lá ao offshore, quando eu cheguei naquela plataforma, falei, cara, eu fui no banheiro fui no vestiário colocar o uniforme, que eu me olhei no espelho. É a segunda sensação é a primeira sensação que eu tenho do offshore, é me olhar no espelho com aquele uniforme. E quando eu fiz a transição de carreira, né, a gente está aqui, né, a primeira vez que eu coloquei o uniforme daqui, eu falei, gente, tá acontecendo, mas as memórias, o cartão da pousada que eu fiquei, a primeira vez está guardado na minha carteira, pousada da Dona Rosa. Eu nunca vou, em Macaé. Eu não vou esquecer nunca, jamais. Eu não sei nem se existe. Isso é muito interessante, Isaac, porque a gente convive com pessoas tanto fora, a bordo e nas unidades da vida, né? Pessoas que crescem, mas eles literalmente tiram a âncora do passado, assim, da onde vieram. Queima as pontes. E esquece exatamente de onde veio, da origem, você não né? pode esquecer. E uma coisa que a gente sempre aprende na vida, né? Que tudo tem uma origem. É verdade. Você vai ter uma jornada, mas toda jornada ela tem uma origem. É a mesma coisa quando uma passagem aérea. Com certeza. Quando você vai para qualquer país, você vai passar por diversos países, com escala. Eu quero ir para a Holanda. Mas eu posso passar pelos Estados Unidos, França, Alemanha e depois estou na Holanda. Mas na hora que eu chegar na Holanda, o que eles vão querer saber? De onde você veio. De onde você veio. E algumas pessoas, infelizmente, durante a jornada esquecem isso. Aí o que acontece? A soberba vem, o ego vem. A soberba precede a ruína. É verdade. E aí você já resumiu. É verdade. Em uma frase, que é bíblico isso, né? É bíblico, é de Salomão. Bíblico, né? É de Salomão. Adoro Salomão. E quando ele fala que a soberba precede a ruína, e ele, acho que em outro capítulo, ele fala que também a sabedoria é melhor do que o rubi. Com certeza. Ou seja, a soberba precede a ruína e a sabedoria é melhor que o rubi. Ele tá querendo dizer o seguinte, ele quer dizer pra gente em poucas palavras que quanto mais seu nariz cresce, maior vai ser seu tombo. Com certeza. E quanto mais você às vezes abdica de certos, quando ele fala rubi, ele quer falar de dinheiro, de riqueza, de posse e tal. Você adquire sabedoria, é onde você cresce. É verdade. Então, se você que está assistindo esse vídeo aqui agora, junto com a gente aqui, por favor, não esqueça das suas origens. É verdade. Porque são elas que vão ser o ponto principal para quando você estiver perdido,
saber para onde voltar. E principalmente lembrar das pessoas que estiveram contigo no começo, verdade. né? Ó, a Dona Rosa. Dona Rosa, não vou esquecer nunca. E assim, essa experiência de estar ali, nunca tinha saído da cidade. Eu vim de Minas, fiquei em Petrópolis, minha vida estava lá. Essa sensação de estar lá foi uma experiência, posso dizer, desafiadora, porque eu paguei a pousada que eu podia a pernoite. Quanto? R$ 25 a pernoite. Eita, Imagina o dormindo local. sozinho no quarto ou com várias pessoas? Eu dei sorte porque eu iria dormir num quarto de 6. Só que no dia que eu cheguei lá, meu filho só tem quarto com 6, eu falei, sim senhora, por favor. Aí ela se arrumou e tal, meu filho, eu errei, tem um quarto aqui para você. Já tinha um quarto separado para mim, era um quartinho bem humilde, era o que dava. É aquele cama-banheiro. O que dava, mas muito simples mesmo, se é que você me entende. Sim, eu entendo. Quando eu fui contratado, por alguma eventualidade lá, não tinha vaga em Macaé, nas pousadas que a empresa já colocava, ela colocou a gente naquele hotel Copa, acho que em Betiba, não sei, um Copa. Aquele perto da base da Petrobras ali? Sim, que é de de frente pro mar. Quando eu entrei naquele hotel, ô Matheus, eu comecei a entender, tipo assim, sabe aquele gostinho, tipo assim, ó, Caraca, isso aqui olha é o que você passou, olha o que você passou e olha onde você tá, olha o banheiro que você está usando, olha o quarto que você está, olha o travesseiro, olha o que você tá travesseiro, a dormindo. televisão, chocolatinho. Falei, gente, e assim, sabe aquela sensação de a primeira vitória foi, além de ter conseguido a tempo das coisas em casa não piorarem ainda mais, eu tava num bom hotel, sabe assim, como você se sente bem. Eu falei, gente, é daqui pra frente. O primeiro hotel que eu fiquei em Macaé, eu lembro, você estava lembrando que eu estava tentando lembrar, Hotel Nolasco. Nolasco. Em frente ao Mercado do Peixe ali. Eu não tenho muita ideia, mas... Eu lembro que... Antigo também, né? Sim. Eu lembro que eu fui para esse hotel, eu vim, peguei um ônibus em Corradeiro, desci próximo a ele, vim caminhando com a minha mala, e na hora de embarcar, a gente ia por voo, só que aí a embarcação estava na Bahia ali de Ilha de Santana, em Macaé. Aí a gente foi caminhando, eu e um colega meu, foi o primeiro embarque que foi com ele, chamado Regis. Uhum. Fomos caminhando, aí chegamos lá no Mercado do Peixe, Info Network, é a empresa que eu trabalhava. Uhum. Só entrar aqui. Eu lembro que eu deixei minha malinha assim, cara, a mala que minha mãe tinha costurado, cara. Cara, foi só engraçado. História, né, cara? A mala, o fecho arrebentou, aí já viu quando fica tudo desgarçado assim? Sim. Aí minha mãe foi costurar, uma costura firme, né? Uhum. E falou assim, meu filho, olha, essa daí é o que deu pra dar pra ir a bordo. Não, mano, essa aqui, minha mãe, bora aí que a gente vai arrebentar. Verdade. E, cara, quantas empresas offshore você já trabalhou assim? A SGS foi o seu começo. Isso. Aí, da SGS, questão de contrato mesmo, acabou. E a Falcon Bauer, a segunda. Ela foi assumiu. E depois não, desculpa, teve a Seibold. E depois a Falcon Bauer. Entendeu? Aí o que acontece? Da Falcon Bauer, como é que foi? SGS, SGS, Falcon Bauer, Seibold. No contrato da Seibold foi quando eu migrei. Então são 4 empresas offshore. Você migrou para SBM. Para SBM. SBM, que você chegou aqui como Labtech. Cheguei como químico e hoje eu sou operador de produção. Operador de produção. Rapaz. Eu vou te falar, no dia que eu fui fazer entrevista eu já tinha feito entrevista em alguns locais. Não muitos, mas já tinha feito. Me chamaram, eu fui, feliz e tal. Mas eu lembro que eu falei com a esposa, sabe aquela coisa assim, porque o que acontece? Passar um pouco da visão dos químicos da minha época, eu imagino que a maioria hoje. Eles queriam dar só um passo só. SBM, Modex, essas empresas eram um terceiro passo e muito alto o degrau. Então, quando eu estava como químico nessas empresas, e assim, uma coisa bem clara, tem que ser justo, as empresas não mentiram para a gente dizendo que a gente ia ser supervisor. Não, existe um contrato e você sabia, é químico e o final do contrato é tal e é só isso. A gente já sabia, então vamos ser justos. Mas a gente olhava para mais um degrau, que era uma Clarent, era uma Champion, que tinha relação com a química.
entendeu? Tinha relação, tinha um salário melhor, o plano era melhor, o plano de carreira, e não mirando em SBM ou Modec. Quando eu fui fazer entrevista, eu falei, claro, vou fazer feliz e tal, mas eu cheguei tão... Foi a Pé no melhor... chão, assim, né? Foi a melhor entrevista que eu fiz, porque assim, eu sei que eu posso, mas eu não sei se é pra agora. Então, eu falei com a minha esposa, eu vou lá, e quando eu voltar a gente vai fazer um churrasquinho de fim de semana, pra continuar a folga. Eu falei, eu vou lá, vou fazer o que eu tenho que fazer, e vou voltar. Sem aquela pretensão, meu Deus, e agora que vai? Não. Aí, qual foi o gatilho que eu falei assim, que eu tinha chance? Que ela falou assim, se você fosse pra... Não, se você tivesse embarcado, porque teve prova de inglês. Meu inglês era muito, mas muito ruim, mas eu tinha alguma coisa, eu me preparei em alguma coisa, mas era muito, muito ruim. Se você tivesse ela fez entrevista comigo, ela até perguntou, quanto você daria para o seu inglês? Foi bem descontraído. Tive entrevista técnica e tal, mas quanto você daria para o seu inglês hoje? Aí eu brincando, disse, meu inglês é 10, porque eu me esforcei durante alguns meses, eu não tinha conhecimento de inglês, vamos dizer, e eu só tinha conhecimento da escola. Falei, tem 6 meses de inglês, talvez menos do que isso, minha nota é 10. Mas isso não é importante, o mais importante é o que você acha do meu inglês. Aí ela falou assim, eu vou te dar um 6,5 a 6,8. Eu falei, qual é que é a média lá? 6. Eu falei, excelente, eu já passei. Já tô acima da média. Já tô acima da média. Ela falou assim, o seu perfil daria muito por Paraty. Eu não sabia o que era direito. Aí eu falei, um navio antigo, mas o clima lá é legal e eu conheço as pessoas e tal. No resumo da ópera, ela viu meu perfil e quando ela falou isso, falou, eu imagino que você ia se virar lá. Filha, se eu tiver num navio desse, é sinal de fumaça, é libras, eu vou me virar e vou me comunicar com os gringos, entendeu? Ali que eu vi que eu tinha chance. Ali acendeu, porque ela não precisava. A conversa não era uma entrevista mais, já era uma conversa. Já era uma conversa, porque eu estava tão tranquilo. Esse para mim é o melhor termômetro, cara, de uma entrevista boa. Tão tranquilo. E assim, o pessoal da época foi muito assertivo assim, em deixar o candidato mostrar quem ele realmente era. Deixou a conversa correr. Ela falou, Isaac, tem pessoas que chegam aqui, ela apontou para uma maçãzinha, ela fala assim, vamos conversar, eu sei que você está nervoso, mas o que é isso aqui em inglês? Para tentar tirar da pessoa da inércia. Falei, tem gente que está no currículo, eu sei que a pessoa estudou, ela não consegue falar e eu não consigo aprovar. A pessoa não consegue se expressar. Tá lá, 3 anos de inglês, escola tal. Falei, como alguém... Falei, ou a pessoa colocou ali e realmente não tem, ou a pessoa tem e trava. Eu via que a pessoa estava travada. Falei, não, vamos conversar. O que é isso aqui em inglês? A pessoa não falava. E eu vi que no decorrer da entrevista, eu falei umas 2 ou 3, não lembro, palavras erradas, ela não entendeu. Eu tentei na minha cabeça usar uma analogia. Entendi. Ela também estava se esforçando a me entender. Foi excelente, cara. Ali eu falei, eu tenho chance. Eu não sei se eu vou, mas eu tenho chance. E aqui estou. E já são quanto tempo de empresa já? De SBM? O SBM 2014. 2014 então, já são 8 anos? Já agora em maio, dia 12 de maio, eu faço 8 anos. Cara, e começou a embarcar então em que ano? 2014 eu comecei a embarcar, mas o offshore começou em 2011. Então, 2011 para 2010 para 2011. Então a gente tem quase o mesmo período de offshore. E nesse meio, e quando foi em 2016, você veio para cá em 2014. Em 2016 você aqui. Isso. Então seus primeiros clientes veio daqui. Exatamente. Caramba. E assim, foi com amigos, foi conhecido. Eu tinha 2 anos de empresa e eu comecei a sondar as pessoas. O que você acha de usar... É a pesquisa de campo, né? Eu comecei a pesquisar. Eu sou muito grato a muitos amigos aqui que me ajudaram. Por exemplo, eu comprei as malhas que eu usaria e comecei a trazer para cá para testar nas máquinas daqui, assim, né? Para ver como é que ia ficar. Era uma malha, botava para lavar e falei, vamos ver como é que ela se comporta. Porque pra galera que não sabe, as máquinas daqui são punk. Você traz verdade. Uma roupa, meu irmão. Tem ciclo com 60 graus, Tem ciclo de 60 graus A aí. roupa já sai aqui, ó. Então tem que ser uma malha muito boa mesmo, porque senão não aguenta. Eu trabalho com as roupas por baixo, com a roupa do Offshore Team, todo dia eu boto pra lavar.
Tá ali, ó. Impecável, não desbotou, tudo direitinho. E o melhor, né? Eu acho o tecido muito bom para usar por baixo do macacão, porque por mais que eu use a camisa preta, ela não esquenta. É verdade. Então, tipo assim, até nisso, porque acontece, né, cara? Quando você cria um produto e você é o usuário, Exatamente. você consegue ser mais assertivo nas suas Exatamente. escolhas, né? E assim, obviamente, eu não inventei a roda. Já existia isso lá fora, Você eu só modelei. E você trouxe para sua realidade. Eu só modelei, né, colocando os temas daqui, mas antes de tudo lá atrás, como offshore e casado com filho, eu não podia me dispor de muita grana para poder investir nisso assim de cara. Então eu fui aos poucos, traz uma malha, testa, aí depois eu trouxe uma malha com uma estampa, que eu consegui arrumar um estampador. Aí eu falei, pede o cara para estampar qualquer coisa aqui. Eu nem tinha telas, não tinha estampa. Falei, porque eu queria testar a tinta do cara, para saber como é que ia reagir aqui, porque a minha realidade é essa. Então, assim, hora ou outra pessoa ia colocar essas camisas para lavar aqui. Eu falei, bom, se não for algo de qualidade, algo bom, eu não posso me queimar logo de cara. Exato. Entendeu? Posso me queimar logo de cara. E da onde que veio o nome Offshore Teamwear? Minha esposa. Sério, cara? Sério. Eu tava procurando nome assim e tal. Ela, tipo assim, da sala pra cozinha. Ela falou Team Offshore, alguma coisa assim, Offshore Team. Ela esse crédito dela. Ela deu o startup ali, você só mudou. Eu não lembro direito quais nomes que eu tava propondo. Eu lembro que era Offshore Legion, alguma coisa assim que eu ia colocar. E alguma coisa Clã Offshore, alguma coisa assim. Eu tenho até os hashtags que eu uso de vez em quando. Mas era alguma coisa assim, mas falei, Offshore Team. Offshore Team falei, é isso, vai ficar. E dito e feito. E foi em 2016 saiu a primeira grita. Primeira tira. Rapaz, a luta, vou te falar, não imagine que são flores, porque mesmo com os testes, mesmo contando com amigos, né? Porque eu tenho um amigo próximo aqui que é um gênio do Photoshop, gênio, e eu não sabia mexer direito no Photoshop, eu manjava um pouco de CorelDRAW. Ele me ajudou a colocar modelo virtual para eu saber como é que ia ficar o tamanho da estampa. Mesmo com isso tudo, quando eu fui executar a primeira leva de camisas, 100 camisas, eu perdi 25. Nossa. Isso tudo, lembrando... Mas a culpa foi minha. Tudo tirando dinheiro do bolso, pessoal. Perdi 25 porque eu não dimensionei bem uma das estampas. O que eu fiz? Eu fiz 4 estampas, então 25 camisas de cada. 25 eu já perdi de cara porque, e assim, eu não perdi a camisa estruturalmente, né? Não perdi o tecido, mas eu perdi a estampa. Então a camisa já estava pronta e quando eu fui ver, a letra estava muito pequena. Eu escolhi mal o tamanho e a fonte. Então o que eu escrevi não estava legível, as pessoas não conseguiam ver aquilo, era meio que um borrão, umas borraram, outras não, e a culpa foi minha. E eu já segurei aquele prejuízo, falei, ó, era tipo assim, é um desafio, ou você para agora, né, desiste desse negócio, ou você continua. Cara, no começo nada é fácil, né, cara? Nada, e você imagina que, não, eu fiz teste, eu testei a tinta do cara, mas a culpa foi, eu não sabia direito, eu só fui saber o espaçamento da fonte, porque você tem que imaginar o cara que está estampando e como ele estampa. Procurei imaginar, mas mesmo assim, ainda perdi. Exato. É a vida, mas assim, se eu não insisto, hoje a gente não estaria conversando. É verdade. Não é verdade? E aí, onde você falou que tinham três coisas do passado que você reencontrou, e eu sou duas, né? Eu sou a terceira. Por quê? Quando eu decidi botar a cara na internet, falar um pouco sobre dicas offshore, ajudar as pessoas a saírem do zero e conquistarem a oportunidade de primeiro embarque, eu iniciei conforme o Isaac começou, com a cara e a coragem, assumindo riscos, tendo alguns prejuízos, não tão grande quanto o do Isaac, mas eu tive os meus. Meu maior prejuízo não foi financeiro, pessoal, o maior prejuízo foi de pessoas mesmo que eu achava que ia pegar junto, me apoiar e, de fato, virar as costas, zombavam de mim, não davam, vamos dizer, palavras para desmotivar. E aí eu lembro que no
Natal de 2018, o Isaac me encontrou na internet, eu encontrei o Isaac, não lembro como é que foi o encontro, só sei que eu cheguei pra ele e fiz uma Proposta. Falei, cara, Natal, vamos fazer um sorteio. Aí ele, bora. Bora. E eu lembro que, tipo assim, cara, eu não sabia, eu não tinha noção de nada, galera. Eu fui, o Isaac mandou as roupas pra mim, aí fizemos o sorteio. Quem ganhou foi até a menina Bárbara Soares. Bárbara. Eu nunca esqueço, porque Ela é minha cliente. A Bárbara ganhou e teve um rapaz que eu esqueci o nome dele, não sei se era Gabriel, que até hoje eu não peguei a camisa dele. Porque ele nunca mandou endereço, nunca mandou nada, porque ele tava sempre embarcado e tal, e a camiseta eu acabei usando, Gabriel, agora já era. Perdeu, já caducou. Matheus, mas você está falando de dor, de prejuízo, seja emocional, pessoal e tal. No início, essas pessoas, no início eles sempre riem. Sim. E depois eles querem saber como você fez. Ou depois eles te modelam, para dizer exatamente. assim. O início é sempre assim. Eu mesmo ouvi. Imagina, eu trabalho a quinzena toda com um negócio de offshore, eu quero um negócio de offshore na minha vida. Eu não quero, não. Eu acabou meu trabalho, eu quero ir embora para casa, esquecer disso aqui. Eu ouvi. Falei, eu não quero. Eu falei, gente, mas já existe um mercado. Então eu insisti, é isso. E desde aquele sorteio, o Isaac sempre foi um parceirão. E quando eu recebi o convite para fazer parte aqui do Paraty, eu não sabia que o Isaac fazia parte do Paraty. Eu sabia que o Isaac trabalhava na SBM. Exatamente. Aí eu falei, Isaac, pô, cara, tô fazendo o processo aí, já tá fazendo tudo encaminhado. Absoluta coincidência, cara. Cara, pro Paraty, ele, cara, eu trabalho aqui. Eu falei, não, cara, não acredito, peraí. E mais, a gente tá junto na mesma equipe. E na mesma equipe. Detalhe, pessoal, a gente trabalha na mesma equipe. Ele embarca quarta, eu embarco segunda. Praticamente aí, são 12 dias juntos aí. Então, tipo assim... Quem imaginaria? Nem se eu quisesse. Cara... Nem se eu chegasse, não, cara. Tem um amigo que fez o processo e tal. Tá chegando aí. Coloca ele na minha equipe. Se eu tivesse feito isso, você não tava, né? Certamente não. Entendeu? Mas quem intercede por nós não dorme, né? Nunca, jamais. E ele sabe o quanto... Isso pra mim era importante, porque eu tô vindo pra embarcação nova, para uma atividade, uma área totalmente nova, para uma função nova. E talvez, eu imaginando, né, Deus lá no plano dele, falou assim, cara, eu preciso que Matheus fique pelo menos com alguém que ele conhece. Para dar um suporte para ele. Pelo menos startar o início. Startar, exatamente. Depois eu posso até separar eles. Vai acontecer. A vida é assim, né? No dia que vier uma promoção, pode ser que eu tenha que ir para outra equipe ou para outro barco. Exatamente. Então muita coisa pode acontecer. Mas a origem. Aquele vínculo lá ficou, porque quando a gente estava conversando, e eu falei, nossa, que legal, o cara tá vindo para cá. E assim, eu me dispus a fazer o que eu sempre fiz, Matheus, que é ser útil. Exato. E eu lembro, voltando aos meus estagiários, essas 2 vezes, eu tive 2 estagiários que me ajudaram em momentos diferentes. 2 empregos. Os 2 trabalharam comigo um tempo. E eu lembro o seguinte, se eu tivesse sacaneado esse cara porque tinha uma função superior naquela época, a memória dele hoje ia ser a pior possível. Exato. Na época do Orkut, eu não tinha telefone fixo e celular, óbvio que era muito caro. O amigo colocou no Orkut, que eu saía todo sábado para ir na Lan House ver meu Orkut, ele botou, Isaac, vai na farmácia tal, que eu já falei com o dono sobre você, ele pediu para levar seu currículo. A gente fez farmácia junto, ele seguiu o caminho dele, a gente estudou junto, eu não me formei, eu não graduei, quase graduei, mas eu não graduei. Ele seguiu, eu falei, eu estou indo assinar uma outra farmácia e eles estão precisando de alguém de confiança e eu só tenho você, amigo, porque você que me ensinou tudo lá. Rapaz, quando eu cheguei, entreguei meu currículo pro dono, ele falou, você é o Isaac, prazer? Meu currículo é o dono da farmácia. Aí ele falou, não, o Vitor, o amigo, falava tanto de você aqui, você que ensinou as paradas. Eu não preciso de currículo. Pode falar com a farmacêutica e seja bem-vindo, é isso aí, ela vai te apresentar. Quando eu estava falando com você, eu falei, gente, é só... E assim, sem interesse, né? Eu não fiz aquilo lá imaginando. Um dia, daqui a 8 anos, muito improvável, cara. 8 anos depois que esse cara... É o detalhe. 8 anos depois esse cara fez isso por mim e essa menina fez papo de
eu formei, ela era uma turma anterior à minha. A gente conviveu socialmente por causa dos amigos, mas ela se formou em 97, eu me formei em 96. Desde 97 a gente não tinha contato profissional, nem falava de trabalho, era só as coisas normais. 2010, final de 2010, essa menina me ajuda a entrar no offshore. Você, hoje, vamos dizer, eu fui uma ponte que você mesmo fez, né? Porque se você pensar, as interações, quem se comunicou comigo foi você. Exato. Se você não tivesse, se a gente não tivesse tido esse vínculo, como é que hoje, ou na época, eu teria feito alguma ponte, tipo assim, de ambientalizar você? O processo seletivo, você fez por sua conta e eu falei, gente, tá fazendo PSBM. Não, mas eu tenho que levar em consideração aqui aquela série de áudio que você me mandou, que É verdade. foi... É segredo de Estado. Essa daí, pessoal, eu boto na caixa, tá na caixa de Pandora, essa daí. É verdade. Porque eu falei assim, Isaac, cara, eu não sei nada de processo, cara. Eles vão perguntar uma coisa de processo pra mim. Preciso pelo menos estar um pouco mais dentro do mundo, né? E eu lembro direitinho, um dos processos que eu mais lembro é do Crude, porque você bateu muito... Olha, Matheus, aqui a gente não tem esse trocador de calor na entrada, porque o nosso óleo é muito bom. Eu lembro com riqueza de detalhes no seu áudio. E aí eu lembro na entrevista com o supervisor, ele perguntou para mim assim, Matheus, o que você sabe de processo? Aí eu usei um princípio de quebra de expectativa, né? Eu falei, olha, eu vou ser sincero para você. Eu falei, olha, eu não sei muita coisa não, mas o que eu sei é isso. E praticamente, pessoal, eu reproduzi o áudio do Isaac na minha cabeça e foi falando. O áudio vinha aqui e eu externava aqui. E foi o que fez com que hoje eu tô aqui, ó. Como Deus faz as coisas, né, cara? Dentro do camarote, dentro da cidade de Paraty. Obrigado aí, SBM, por promover esse encontro, apesar de que isso daqui não é iniciativa da empresa, é iniciativa minha. Mas se a empresa quiser, né, patrocinar, óbvio, quem sabe, né? Eles vêm aqui. Pode ajudar aí, pode abrir mais canais, que a gente vai ser muito agradecido por isso. Isaac, caminhando pro final... Pode deixar uma mensagem aí para a galera aí que não conhece o Offshore Team, o que eles precisam, onde encontrar você. Ok. Pessoal, eu tô no TikTok, eu tô no Instagram, que é o principal, tô no LinkedIn também, se vocês procurarem lá. Eu também sou idealizador do perfil Curso Offshore, então as pessoas podem achar lá o perfil da Curso Offshore, estou lá. Agora, o meu perfil mais forte, que é o que eu falo da Offshore Team, é Offshore Team Wear. Só procurar lá, tem uma logozinha azul e vermelha, o pessoal vai me achar. Clica no link da bio lá que você vai na lista onde você vai encontrar todos os produtos da empresa, né? Isso aí. Eu aqui, ó, eu tô de Offshore Team Wear, eu uso o Offshore Team Wear aqui a bordo, ó. Eu só minha cueca Chunel Offshore Team Wear. E ainda, porque eu tenho bermuda. É verdade, tem bermuda. E eu tenho a bermuda também, só não trouxe. Mas aqui a bordo hoje só a meia e cueca não é Offshore Team Wear. Porque a camisa a sweatband e, poxa, eu vou falar aqui agora, não vou falar aqui que roubaram, que é muito forte, mas sumiu a minha toquinha. A minha toquinha, galera. A toquinha é muito boa, porque eu não quero ficar careca. E a toquinha ajuda a manter... Diminui atrito, né? Diminui atrito e ajuda a manter o nosso cabelinho mais refrigerado. O cabelo é crespo e eu não tenho vergonha disso. Não merece cair, né? Não merece cair, não merece. Ele precisa ficar aqui. Eu já tenho umas entradas aqui. Então, o Isaac, pessoal, lá com a Offshore Team, ele tem produtos, assim, excelentes, que eu acho que as empresas deveriam... não vou falar nem presentear, mas... patrocinar, né? Botar no kit de boas-vindas a bordo a sweatband, a toquinha ou a balaclava também. É muito útil. É muito útil, pessoal, porque acontece, quem trabalha, por exemplo, quem trabalha com limpeza de tanque que sua pra caramba, aquela sweatband vai ajudar pra caramba a evitar que o seu ela é toalhada. Ela é toda toalhada, tem uns botõezinhos que você consegue tirar pra lavar. Lavem, pelo amor de Deus, porque se você não lavar, teve uma colega aí que usou aí, ó, ficou fedendo, parecia que tinha um gambá na cabeça. Mas graças a Deus ali, a galera, todo mundo com o olfato bem apurado, chegou pra ela e... Vem cá, meu querido, ó. Por favor. Tem um negócio na sua cabeça aí que tá quebrando. Tem um bicho morto. Então, pelo amor de Deus, lavem. Mas o principal objetivo, pessoal, desse bate-papo aqui é exatamente isso. A gente conhecer a história das pessoas
dentro aqui desse camarote. Eu durmo nessa cama aqui de cima. Aqui em cima aqui tem um colega nosso que está escutando o sonzinho dele. Mas ele em breve vai estar participando aqui com a gente do nosso podcast também. Podcast. Do nosso camarote. Porque isso aqui poderia virar até um podcast, né? Mas É verdade. O objetivo não é esse. O objetivo é a gente conseguir trazer um pouco da experiência para quem é da área de química, está assistindo. Você teve vários insights interessantes. E é possível, pessoal. Com certeza. E caso você tenha alguma dúvida em relação a tudo que ficou aqui, ó, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou estar colocando o @ do Isaac, os links úteis, né, que você vai estar entrando em contato com o Isaac, o WhatsApp para você fazer seu pedido, e as listas ali de catálogo das roupas da Offshore Team Wear. E além disso tem o curso Offshore, que é para quem deseja conhecer os cursos que é voltado 100% para empreendedorismo offshore, né? Exatamente. Todo quem faz serviço, né, pessoal da entrevista, quem promove, né, serviços para as pessoas, ou quem vende produtos também pela internet, no caso, produtos voltados para o mundo offshore. Exato. Né? Então lá, por exemplo, tem o Marcos da Hidráulica, tem você... vou deixar o link aqui, tudo na descrição Exatamente. do vídeo aqui. Do Hidráulica Offshore, vai estar aqui na descrição do vídeo. Tem o Léo Damasceno. O Léo, tem a Luciana. Tem o Leandro Paiva, do curso de operador de produção o Leciona, da Leciona. Vou estar deixando aqui na descrição. Tem mais gente, tem um menino. Tem o Isaías agora, não sei se você conhece, da Turbomáquinas. Ainda não, mas vamos lá, vamos fazer a conexão. Isaías Machado, pastor, brabão. Ele me deu o acesso do curso dele, mesmo. É bom. Então, por favor, seu Isaías, tem uma aula, faça contato. Tem 2 módulos muito bons de bombas e compressores, que é para quem é da área de mecânica, instrumentação, elétrica. Pessoal da Novo Mercante. Novo Mercante, que é o Vinícius. Isso, o pessoal faz assessoria financeira para embarcados. Eita. Porque é diferenciado, porque como a gente trabalha embarcado, normalmente os embarcados têm um salário um pouco maior porque está embarcado. Então ele ensina você a não ser obrigado a embarcar. Ou seja, liberdade financeira, você se organizar, porque muitas vezes a gente está aqui, hoje com a internet, você compra tudo por aqui, então ele ajuda você a sua assessoria financeira, só que voltar para o mercante ou para o embarcado. Entendeu? Perfeito. Pessoal, estamos chegando aqui ao fim. Na nossa conversa aqui, a gente falou, eu falei, Isaac, vai ser meia horinha no máximo, já estamos indo quase para 50 minutos, mas você que ficou até aqui, você viu o quão rico foi essa conversa. E não vai acabar por aqui, pessoal. A gente vai trazer mais convidados e esse é só o início de uma série. Seja bem-vindo aí ao meu camarote. Um abraço. Valeu, pessoal.